Olá, boa noite. Bem-vindos ao nosso podcast. Somos alunos do curso de pós-graduação em Ciências da Religião da UEMA. E os componentes do nosso grupo são Cabral, Jesus, Nathaniel, Sandra e Shirley. Eu sou a Sandra e eu vou dar início ao nosso tema fazendo a introdução. O nosso tema será a criação, onde nós vamos explicar segundo os ensinamentos da Torá judaica. Hoje mergulharemos em uma das narrativas mais emblemáticas e profundamente simbólicas dos textos sagrados da Torá, o relato da criação. Vamos explorar como essa história, encontrada nos primeiros capítulos do Gênesis, não apenas molda a cosmovisão judaica, mas também influencia outras tradições religiosas e pensamentos filosóficos. Segundo o artigo escrito por José Ademar Kaifer, a Bíblia contém a palavra sempre atual, por causa da hermenêutica. E vamos, através da hermenêutica e do método histórico-crítico, mostrar como esses textos sagrados vêm sendo apresentados e cada vez mais despertando o interesse de estudiosos. Além disso, discutiremos como diferentes métodos e interpretações hermenêuticas lançam novas luzes sobre o texto, revelando camadas de significado e nuances que continuam a inspirar debates e reflexões até os dias de hoje. Embora os mitos de criação sejam únicos para cada cultura, é surpreendente notar as semelhanças entre elas. Muitas narrativas envolvem a separação do céu e da terra, a criação dos primeiros seres humanos e o surgimento do bem e do mal. Essas semelhanças surgem e sugerem que, apesar das diferenças culturais, existem uma história comum que une a humanidade e que está sempre em busca de resposta sobre a origem da vida. É, Passarei a palavra ao meu colega Nathaniel, onde ele explicará esse sentido da hermenêutica. Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Nathaniel, eu estou fazendo o curso especialização Ciências da Religião. O meu tópico ficou com aspectos hermenêuticos. Então nós vamos aqui tratar sobre discussão sobre como os textos foram interpretados ao longo do tempo. Bom, o texto de Gênesis, que é o que nós vamos trabalhar sobre a criação do mundo em 6 dias, incluindo a criação do homem no 6º dia, o repouso de Deus no Shabá. Toda esta narrativa da criação, ela foi entendida de 4 formas. Primeiro, foi entendida literalmente, desde os primórdios, que se entende a narrativa de forma literal, ou seja, que realmente o mundo foi criado em 6 dias e no 7º Deus descansou. Tem também o segundo sentido, que é o alegórico, que não precisamos entender de forma literal 6 dias, mas aí nós teríamos uma alegoria. Há mesmo aqueles que dizem que cada dia representa eras, muitas eras, né? Então nós teremos aí, em vez de 6 dias literais, 6 eras. Inclusive no cristianismo se optou por associar o 7º dia com o milênio. Quando Cristo vier, ele vai reinar sobre as nações por 1000 anos. Então isto é alegórico. Temos também o sentido místico, que é aquele sentido mais profundo do texto que poucos veem. Então, este é chamado sentido místico. O sentido místico, geralmente, do texto de Gênesis sobre a criação do mundo, ele é muito defendido na Kabbalah. A Kabbalah, ela procura alcançar o sentido místico da criação do mundo. E temos o histórico crítico. Por histórico crítico, nós entendemos que é uma interpretação que não negligencia a história
mas também traz a sua crítica. Por exemplo, histórico crítico é aqueles que dizem que o Pentateuco ele foi escrito já no sexto século, ou seja, depois do cativeiro babilônico. Então, este é o histórico crítico. Então, estas são as 4 abordagens que nós temos para o relato da criação do mundo. Tá bom? Muito obrigado. Esta aqui é a minha participação. Boa noite. Meu nome é Maria de Jesus. Faço parte desse grupo que estamos apresentando sobre a criação do mundo e do homem segundo a Torá, né? Segundo a Torá judaica. Podemos ver que, de acordo com a Torá, o homem foi criado no sexto dia da criação, juntamente com a mulher, Eva. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, segundo a Torá. Deus colocou uma alma vivente num corpo feito de terra e barro. Deus criou os meios para sustentá-los, como plantas, animais. E tudo isso está descrito lá na Torá. Essa Torá é o primeiro livro, o primeiro conjunto de 5 livros do livro sagrado do judaísmo. Os judeus que estão em todo mundo acreditam exatamente no que está descrito, né, nessa Torá. E dentro dessa Torá também existem preceitos religiosos, políticos, e dentro dessa Torá eles se baseiam para viver a sua vida até os dias de hoje, apesar de já ter passado séculos. Segundo a Torá, nós estamos no ano 5.785 do período criado por Deus, no caso Yahvé, né, que na Torá era chamado o Criador, o Supremo Criador de todas as coisas, e é dessa forma que eles veem, e eles influenciaram o cristianismo e outras religiões que acreditam no nascimento de Jesus. E essa é a minha participação. Muito obrigada. Olá, pessoal. Vou falar sobre a criação do homem, a imagem de Deus e a diferença na criação sobre a visão de Gênesis 1 e 2. O papel de Adão e Eva na tradição judaica e cristã. Quando se fala, né, criado à imagem de Deus, significa que os humanos foram feitos para refletir as qualidades de Deus. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Refere-se à capacidade intelectual, né, a pureza, o moral, a natureza espiritual. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Apresentam-se diferentes enfoques na criação da humanidade, mas nenhuma delas é contraditória. Está em Gênesis 1, versículo 26 a 31. Em primeiro lugar, o homem tem singularidade e pluralidade. Se refere ao homem como ele, no singular. Depois refere-se eles, isso no plural. Já em Gênesis 2, oferece uma visão específica, né, e diferenciada do significado para homem e mulher. Um dos pontos acentuado é o homem, né? Ele foi criado primeiro que a mulher. Na tradição judaica, Adão e Eva têm um papel de ser os primeiros humanos criados por Deus. Com isso vem todo um julgamento, né? Todo um questionamento direcionado a eles sobre a queda da humanidade. Queda da humanidade, que tem como sendo eles, né? Olá, pessoal. Eu irei falar hoje sobre a criação, né? Relacionada aos primeiros versículos da Bíblia e também da Torá, que a gente fala muito dessa questão da criação, o simbolismo do Éden, né? Das duas árvores, o papel da serpente e do livre-arbítrio. E ver como essa narrativa influencia o pensamento religioso. Então, assim, no momento em que se fala sobre o Jardim do Éden e o pecado original, é importante entender as duas árvores, onde Deus disse que de toda árvore do jardim vocês podem comer, e vocês podem comer livremente, né? No caso, ele falou ao homem e à mulher. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comê-la, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Entretanto, a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus
sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês, se não, serão conhecedores do mal e do bem. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, tomou do seu fruto e a comeu, e deu também ao marido, e ele o comeu. Então, os olhos de ambos se abriram e viram a nudez, e Deus descobriu que comeram do fruto da árvore proibida, e que a serpente havia enganado Eva, né? Mas Eva teve um livre-arbítrio, né, de comer ou não. Então Deus castigou a serpente, né? Esta será maldita entre todos os animais domésticos, né? Rastejará sobre o seu ventre, né? E ferirá o calcanhar dos homens. Então esse foi um dos castigos dado à serpente. O castigo para a mulher foi o seguinte: aumentarei seus sofrimentos na gravidez. Como? Com dor dará à luz. E ao seu marido, desejo será para ser seu marido, e ele governará. O castigo, né, dá ao homem, no caso, para Adão, né? Por ter dado ouvidos à mulher. É, obter em fadiga o sustento da terra, e comerá o pão através do sustento do seu rosto, né? Então, assim, eu deixo uma pergunta para os senhores, né? Para